Aí a pergunta. Para fazer esse atendimento que você faz aqui na Vila Noite, tem custo? Tem custo. Aqui no ramal, o departamento de psicologia, nós estamos cobrando R$40, e aí uma parte desse valor a gente repassa para a tesouraria do grupo. Então, é só ligar. No seu atendimento? Meu particular? Meu particular fora do grupo é 150. Não, dentro do grupo. Dentro do grupo 40. Então, quem quiser fazer aqui no grupo, é o mesmo trabalho que eu faço lá fora. A diferença é que aqui dentro do grupo, a gente está dentro do campo de força do grupo, então isso com certeza também ajuda para a gente somos médicos e clientes do grupo, né? Então é só ligar, mandar um e-mail e a gente marca. É um trabalho que ele leva aí umas 3, 4 sessões, e aí depois a pessoa tem condição de, pelo menos, já está aí com algumas questões para ela ir trabalhando, ou aprofundar, fazer um trabalho mais profundo, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Obviamente, não dá para fazer milagre, né, em 3, 4 sessões, mas dá para a pessoa ter uma clareza bem legal, assim, das questões que ela vem construindo ao longo da vida. A maioria das pessoas, elas não dão conta de um trabalho de autoconhecimento, porque ela vai saber com as questões dela. Então ela vai ver que ela é assim, assado, que ela tem um monte de coisinhas, e a maioria das pessoas não querem muito ver essas coisinhas. Está preferindo viver em um mundo mundano da maneira como ele é. E aí viver no mundo mundano significa, como o indiano fala, né? Viver aí na deusa Maia, né? Na deusa da ilusão. Então ele tem uma ilusão de que ele está caminhando, mas ele às vezes tem que voltar aqui 500.000 vezes, justamente porque ele está caminhando cego, né? Cego de si mesmo. Então, como a gente tem um livre-arbítrio, a gente pode errar à vontade. Nós podemos voltar 500.000 vezes, mas o ideal é que a gente volte menos, né? 10, 50.000 vezes. Então, tentar vir menos. Para isso, a gente tem que acertar mais. Acertar mais a nossa caminhada. Irmão, você comentou rapidamente da necessidade de a gente ter um momento onde a gente consiga ouvir lá dentro. O que você sugere? Porque fazer uma concentração, para você conseguir ouvir alguma coisa de dentro, é muito difícil, porque a gente, desde quando nasce, só aprende a ouvir de fora. A gente... gente Você sugere a gente fazer de concentração? A gente, na verdade, a gente ensina-se muitas coisas para a gente. Outro dia eu fui numa palestra do Rubem Alves, ele falou algo que eu acredito profundamente. Ele pediu licença e falou: olha, vocês me desculpem se tiver algum educador na plateia, mas o que vocês vêm fazendo com as crianças é um crime. Vocês vêm ensinando matemática, português, geografia, ciências, mas não vêm ensinando as crianças a serem felizes. Então, é a mesma coisa. A gente aprende um tanto de coisa que a gente não vai usar, e o que a gente precisa aprender, que é usar a nossa mente, ninguém para ensinar para a gente, né? Aí a gente precisa aprender. O que eu tenho feito, né, eu fiz o curso de extensão em Viçosa, 3 anos de homeopatia. Então eu tenho usado a homeopatia de uma maneira interessante com meus clientes. Se o cliente é agitado, eu trabalho com ele com agitação. Se o cliente é lerdo, eu trabalho com ele com a lerdeza. Se o cliente é inteligente, eu trabalho com ele com a inteligência. Por quê? Porque a homeopatia é uma ciência que diz o seguinte, que é um princípio fundamental, que o semelhante cura o semelhante. Então, se a pessoa é agitada, eu não vou falar para ela sentar para meditar, porque daí a 1 minuto ela já está tendo um troço assim, que ela não vai dar conta. Então eu vou ensinar para ela um método para ela poder meditar em movimento. Agora, se a pessoa é tranquila, serena, né? Se ela não é hipercinética, eu vou trabalhar com ela de uma outra maneira. Então, assim, eu procuro trabalhar com a pessoa de maneira que ela melhore homeopaticamente.
que a cura saia de dentro dela. Então, quando eu vou atender um empresário, se ele é desorganizado, eu trabalho com ele com a desorganização. Eu não trabalho com ele com o anti, igual a medicina trabalha, com antitérmico, anti-inflamatório, anti não sei o quê, anti não sei o quê. Eu trabalho semelhante igual às entidades do ramal trabalham com a gente, com a homeopatia, né? Que é um medicamento que ele utiliza com a gente. Então é o semelhante, curando o semelhante, é muito mais eficiente. Demora às vezes um pouco mais, mas a cura ela acontece, diferente de tratamento. Se você olhar no dicionário, tratamento é diferente de cura. O que às vezes acontece aí fora são tratamentos, não é processo de cura. Processo de cura é um processo dolorido, difícil, mas que ele acontece, às vezes um tempo um pouco maior, mas ele acontece. Outro princípio da homeopatia que fala assim, que a cura acontece de dentro para fora e de cima para baixo. Dentro das organizações, quem tem que curar primeiro é do diretor para o porteiro, não é do porteiro para o diretor, igual a gente imagina. O dia que o povo mudar, o país muda. Não, quem tem que mudar é quem está em cima, é a cabeça que comanda o corpo, não é o pé que comanda a cabeça, né? É a mente que comanda o corpo. Então não adianta o pé mudar, quem tem que mudar é a cabeça, né? Eu fiz uma vez um curso com um índio, ele falava assim, nosso corpo é um caderno, a nossa mente é uma caneta. Quem escreve no nosso corpo é a nossa mente. Os sintomas que a gente faz, a maioria deles é a gente que cria. Então a gente tem que descobrir por que a gente cria. Então o processo de autoconhecimento é assim, é lento, mas ele é muito efetivo. Então assim, numa outra oportunidade, a gente combina com o GE para poder voltar, a gente pode fazer uma palestra complementando esta. Eu já me propus fazer uma palestra sobre a crise, para a gente poder se preparar também, para poder lidar com a crise. Não entender a crise, né? Mas se preparar. Então é isso, gente. Nosso tempo acabou. Eu agradeço profundamente. E na sequência tem o exercício de projeção, depois o fluxo de 9,5. E aí sempre vão ter essas palestras. E aí vocês fiquem conectados. A palestra do Dr. Cláudio ele já fez uma outra oportunidade aqui no grupo, e a palestra dele também é muito interessante, que tem a ver inclusive com o tema de hoje, que vai falar sobre a ordem de nascimento e a personalidade nossa, do ser humano, de acordo com a posição que a gente nasce. Então o primeiro filho, o segundo, o terceiro, cada um tem uma característica que traz, só da posição que nasceu na família. Então, lembrem que vai ser no dia 21 de maio. Ok? Obrigado.